E agora a gente vai direto a Campo Florido, em Minas Gerais, para conversar com o nosso especialista em setor sucroenergético e um dos nossos editores aqui do Notícias Agrícolas, Jonatas Simeão, que faz a cobertura especial da Mega Cana Tech Show, um dos principais eventos do setor sucroenergético do Brasil. Bom dia, Jô, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, direto de Minas Gerais. Bom dia, Carla Mendes. Exatamente, estamos aqui na cidade de Campo Florido, em Minas Gerais, na região de Uberaba, né? Uma região muito próspera quando a gente fala em termos de cultura da cana-de-açúcar, e a gente está aqui no segundo dia de cobertura, como você disse, da Mega Cana Tech Show, uma feira importantíssima que chega em sua 15ª edição. E falando em prosperidade dessa região, ontem você já trouxe essa manchete importantíssima: o estado mineiro terá talvez a sua maior safra de cana da história, não é isso, Joe? Nós conversamos aqui ontem com o Mário Campos, que é presidente da CIAGMIG, né? E ele falou para a gente justamente sobre essa expectativa extremamente positiva em relação à safra 2023-24 de cana-de-açúcar aqui no estado de Minas Gerais. A safra deve ser recorde, né? Porque as condições climáticas ajudaram bastante nos últimos tempos. E ele ressaltou também para a gente o cenário positivo de produtividade média. O estado de Minas Gerais tem hoje a maior produtividade média de cana-de-açúcar de todo o país. Ou seja, inclusive superando o estado de São Paulo, que é disparado, né, o maior produtor de cana-de-açúcar aqui do país, mas a produtividade média aqui em Minas Gerais é um ponto importante, segundo ele. Resultado dos investimentos que os produtores fazem bastante por aqui. O produtor mineiro é bastante tecnificado, Carol. E a gente tem visto esse cenário refletido aqui justamente na Mega Cana. O produtor buscando muita inovação, uma região, como eu te disse, muito próspera quando a gente fala em termos de investimentos voltados para a cultura da cana. Jonatas, que demais destaques você já pôde apurar nesse primeiro dia, que foi ontem, e quais são as suas expectativas para esse segundo dia? Além do açúcar, tem se falado muito sobre os preços dos combustíveis por aí também? Muito, Carol. Um ponto que a gente falou aqui bastante durante o dia de ontem foi justamente essa questão relacionada aos combustíveis, né? Como nessa safra 2023-24, a gente teve um cenário do etanol sendo bastante penalizado, né? Fiz uma entrevista com o presidente no Brasil, da Xarnicol, e ele falou exatamente sobre isso, né? Porque a gente tem um cenário de maximização da produção de açúcar nessa safra 2023-24, um reflexo claro dos bons preços do adoçante no cenário internacional, mas a gente teve o etanol sendo penalizado quando a gente olha as questões tributárias, as questões envolvendo as indecisões, né? Volta imposto, tira imposto, as usinas e os produtores não conseguiram ter um planejamento muito asserteiro com base nessas incertezas relacionadas ao biocombustível, né? Então a gente tem um cenário mesmo do etanol sendo desfavorecido, que é bastante complicado, né? Porque a gente tem um outro tema que teve foco por aqui, que é a transição energética. E o etanol, aqui no Brasil, é considerado o principal produto dessa transição energética, né? A gente tem um trabalho de décadas aí voltado para essa questão da transição. A gente é o único país do mundo que tem postos de combustíveis que a gente consegue optar pela gasolina comum, que é misturada com o etanol, com a gasolina que é pura, e a gente tem carros que só utilizam etanol. Nenhum país do mundo tem isso. E, mais recentemente, com essas questões, né, de disparada dos preços do petróleo, principalmente com a guerra entre Rússia e Ucrânia, os países da Europa olhando esse cenário todo e preocupados, né, com essa questão do fóssil, agora tem passado a olhar o que a gente já faz há décadas aqui, que é incentivar o consumo do etanol em detrimento aos combustíveis fósseis. Mas o cenário complicado dessa safra, quando a gente fala em termos do biocombustível, foi bastante difícil, segundo o que eu conversei aqui com os produtores, com os representantes de usinas e com os analistas. Isso é muito interessante, Joe, porque também na segunda-feira, durante o congresso da ABAG, enquanto a gente trata naturalmente, né, porque são as demandas globais, da questão da sustentabilidade da produção de energias, fibras e alimentos do Brasil, muito se falou sobre como o Brasil vai ser o protagonista e o líder da transição energética consistente, robusta e também sustentável em termos econômicos. A gente viu a Europa, por exemplo, tentar promover ali uma transição energética talvez mal planejada e tiveram que voltar a práticas
bastante antigas, porque justamente esse planejamento tinha falhas ali bastante claras, e o Brasil vem fazendo uma construção muito consistente, pilares muito robustos para que essa transição energética de fato seja liderada por nós, né? Exatamente, Carla. É um cenário, de fato, que o Brasil é pioneiro, né? E isso vai ser tema ainda de debates por aqui hoje, né? De fato, a questão da transição energética é algo que chama bastante atenção por aqui. E o- quando a gente olha os países, né? Como você mencionou, os países da Europa, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia fez com que os preços do petróleo disparassem. Ontem, por exemplo, a gente teve outra movimentação bastante importante do petróleo que a gente precisa ter atenção. É, os países europeus voltaram a ter que ligar usinas que são extremamente poluentes para poder garantir um mínimo, né, de condições para as pessoas ficarem, né, lá nas cidades e conseguirem ter mobilidade. Um ponto importante em relação a essa questão, quando a gente fala os países da Europa, é a eletrificação. Olha que cenário complicado que a gente teve, né? A Europa, que nunca olhou tão fortemente para essa questão, né, do etanol e de como utilizar o etanol como um combustível para a mobilidade urbana, passou a ter que o quê? Usar usinas que são extremamente poluentes, quando eles criticam a questão da poluição, para garantir, por exemplo, abastecimento para os carros elétricos, que eles não olham, por exemplo, a questão do carro híbrido, a questão do carro de célula combustível, que utiliza também do etanol para a sua mobilidade, né? Então, a gente, de fato, aqui no Brasil, a gente tem algo extremamente sustentável que vem da cana-de-açúcar, que é o etanol, e que vai servir certamente como referência, segundo todo mundo que eu conversei por aqui, para essa questão voltada à matriz de mobilidade urbana, essa mudança, passar a olhar mais o etanol como um aditivo importante para os carros. Não só depender da questão da eletrificação, porque de fato eles viram que se ficar só nisso, pode ser um cenário bastante complicado e eles não podem ter nem energia para abastecer os carros, que eles têm popularizado nos últimos tempos por lá, né? Algo que a gente vai precisar acompanhar e entender como fica nos Isso. próximos anos. Joe, para a gente finalizar, a gente tem falado muito, a gente trata muito dessa pauta aqui, eu e você, a gente fala muito sobre essa dependência global do açúcar brasileiro. Estamos aí também já somos os maiores exportadores globais, mas a gente vê o mundo agora muito dependente do nosso açúcar por conta das Sim. dificuldades em outras origens produtoras. O que se discute aí quando o assunto é essa determinante do Brasil no mercado global de açúcar? Segundo o que eu conversei com os analistas por aqui, de fato, o Brasil vai seguir, né, sendo o principal fornecedor de açúcar para o mundo. Não tem como ser diferente, tá? Por quê? Porque a gente tem uma safra 2023-24 muito positiva, né? Há a possibilidade, inclusive, da gente ficar muito próximo de um recorde. E enquanto a gente olha outras origens produtoras, o cenário está bastante complicado, viu? A Índia segue tendo problemas climáticos, a Tailândia segue tendo problemas climáticos e são os principais competidores ali do Brasil quando a gente fala em termos do mercado global de açúcar. E reforçando essa dependência do mundo pelo açúcar brasileiro, as nossas exportações seguem extremamente aquecidas. Nos últimos meses, inclusive, a gente teve recordes de exportação e a gente deve seguir olhando, né, as exportações e também as expectativas para a safra que vem, a safra que começa só em abril de 2024, a safra 2024-25, o cenário também é muito positivo, viu? Segundo analistas que eu conversei aqui, o presidente da Xarnicol falou também sobre isso. A gente precisa olhar a questão do clima, claro, porque a gente está com o fenômeno El Niño estabelecido, mas a próxima safra de cana-de-açúcar aqui do centro-sul do país deve ser uma safra que pode quebrar o recorde dos últimos dias. A gente pode ter a moagem aí muito positiva e a gente pode quebrar o recorde dos últimos anos, viu? Jonathan, te agradeço demais pelas informações, claro, né? Brilhante, como sempre. Bom trabalho para você por aí, meu amigo. Mais informações chegando a todo momento, direto da Mega Cana Tech Show. Te aguardo, então, com mais notícias, mais informações. Boa quinta-feira para você. Até amanhã, Joe.
Até amanhã, Carol. Mega Cana Tech Show acontece, então, ainda hoje, dia 10 de agosto. A gente está por aqui fazendo a cobertura. Para quem está nos acompanhando, pode vir para cá, porque o evento segue durante todo o dia e os conteúdos estarão disponíveis no site Notícias Agrícolas. A gente pode mostrar aqui a entrada do evento. O pessoal está chegando, porque o evento acabou de começar e já o credenciamento rolando por aqui. Já tem muita gente que chegou, mas tem gente que está chegando por aqui para curtir esse segundo dia de Mega Cana Tech Show. E a gente se vê logo mais aí no Notícias Agrícolas, se encontra na redação, né, Carol? Com certeza, meu amigo, combinado. Bom trabalho para você, para nossa equipe e até amanhã. Um abraço, um beijo. Até amanhã, Carol. Um Até amanhã. abraço.